Do atleta, a gente pensa muito em lesões musculares, luxações, fraturas ósseas, mas a gente acaba não dando tanto, não digo importância assim, mas não é tão frequente lesões de ordem neurológica, né? Como aconteceu com o Hever, né? Que ele bateu a cabeça e acabou ficando desacordado e tudo mais. Como foi essa observação por parte da equipe médica do Grêmio com esse jogador? Muito boa pergunta, porque na prática é um tipo de lesão que pode ocorrer, né? As contusões não só de crânio, mas de coluna cervical e sempre com um risco bastante grande, né? E não são lesões da prática diária de um ortopedista, né? A não ser aqueles que trabalham diretamente com o trauma nos hospitais de emergência, mas são traumas que podem ocorrer e tá cheio de experiências até algumas ruins, né? Existe no futebol gaúcho uma experiência muito ruim que foi com um goleiro do Internacional, o Benítez, que fez também um trauma craniano e crânio cervical, que acabou deixando sequelas e afastando esse jogador do futebol. E toda vez que a gente se depara com uma contusão craniana, né, com um trauma crânioencefálico, gera muita preocupação. Aquele episódio específico do Hever, esse mais recente, trouxe mais preocupação porque nós acabamos nos acostumando com uma retaguarda melhor, que são hoje as ambulâncias de emergência com socorristas, algumas vezes mais treinados do que nós, em atendimentos de traumas graves, né? Nós, os médicos do futebol, os médicos da beira de quadra, da beira de campo, nós temos muita experiência com traumas menores, né? Mas com as grandes lesões, parada cardíaca, um trauma crânioencefálico com perda de consciência, isso não é o nosso dia a dia, né? Então nós também, às vezes, embora teoricamente preparados para atender isso, não é a nossa vivência diária e com isso a gente também fica mais preocupado. E nós temos hoje nos estádios uma retaguarda das ambulâncias, que é uma exigência hoje das organizações de campeonatos, de que estejam sempre presentes, próximas. E no caso específico que aconteceu com o Hever, o estádio do Parque Antártica não comporta, não tem acesso para ambulância para dentro do clube, para dentro do campo. E aconteceu até que naquele momento não havia como socorrer da maneira correta, da maneira mais adequada o Hever. Além disso, aquele episódio traz uma coisa que é interessante para todos nós. Nós que estávamos vendo pela televisão, podemos todos perceber que o Hever caiu desacordado. O médico que está na beira do campo, não. Porque dependendo da posição onde tu te encontras, a imagem, o lance se dá muito distante. E às vezes tu nem percebes o que aconteceu naquele exato momento. E foi isso que aconteceu. O médico do Grêmio naquele jogo era o Dr. Felipe do Canto. Ao entrar em campo, ele já encontrou o Hever acordado. Ele não sabia que o Hever, naquele momento, tinha estado desacordado. E nem o jogador. Porque o jogador, naquela história, está acordando confuso e nem sabe se foi um bonde, se foi um ônibus, se foi uma carroça, o que atropelou ele, né? Então, tudo isso são nuances de um atendimento de urgência que a gente tem que estar ligado, né? Esse cuidado, essa coisa neurológica pode ocorrer. Nós já tivemos alguns episódios, tanto na categoria de base como no profissional. Nós tivemos uma vez, eu estava presente no atendimento ao Galato, aqui dentro do Olímpico, que também teve uma contusão craniana, também fez um quadro de edema cerebral que nos causou preocupação. Felizmente são ocorrências menores. A gente, no caso do Hever, foi mais ou menos como um knockdown do boxe, né? Que é o cara que leva uma batida forte, desacorda, mas logo em seguida acordou e passou, né? Ele veio, fez exames, que isso sim é uma coisa bastante importante, que a gente nunca trate isso como uma coisa banal. Mesmo que o atleta tenha se recuperado, tenha recuperado a consciência, é muito importante investigar a parte neurológica
e proteger a coluna cervical. Uma das coisas que todos nós que lidamos na área de saúde temos que ter cuidado é o seguinte: quando há um trauma com perda de consciência, a gente não sabe quanto a coluna cervical balançou e se ela pode ter se traumatizado, e nós temos que evitar que esse trauma se agrave. Isso também nas lições de trânsito, aí, quando agora todo mundo que faz prova para carteira de motorista tem sido muito repetido. Toda vez que se atende alguém desacordado ou que esteve desacordado, proteger não só a cabeça, como a coluna cervical. Tá? E a gente tem que estar treinado e preparado para enfrentar essas situações. Tem mais uma pergunta aqui? Boa noite. O Grêmio tem investido muito nas categorias de base e aí com isso aumentou muito o número de guris jogando. Eu queria saber assim, é comum lesões graves como ligamentos, meniscos na categoria de base, e quando acontece a recuperação pode fazer cirurgia, pode acarretar danos no futuro do guri? Mais uma excelente pergunta. Nós temos, vou fazer até um histórico. Quando eu comecei, em 1986, o Grêmio tinha 3 categorias de base: o infantil, o juvenil e o júnior. E nós tínhamos aí, sei lá, 100 e poucos atletas. Hoje são 6 categorias, começam e cada categoria, algumas delas dividida ainda em 1 ou 2 anos, praticamente é uma categoria por data de nascimento, por ano de nascimento. Começando aos 12, 13 anos de idade, já sob responsabilidade do nosso departamento médico da categoria de base. Chegam a ser, olha, sem medo de errar, mais de 600 atletas ali na categoria de base. E as lesões ocorrem em todas as idades. Alguns dados recentes da literatura mundial mostram que não só mais jovens, mas também mais o sexo feminino. Não é o nosso caso do futebol e não é o caso do Grêmio, mas no esporte mundial, o número de lesões em meninas que vem aumentando muito. Nos Estados Unidos, onde o futebol passou a ser praticado muito mais pelas mulheres e talvez até mais pelas mulheres do que pelos homens, o número de lesões do ligamento cruzado anterior multiplicou em várias vezes. Inclusive, se sabe que a incidência é maior em mulheres do que em homens. Tem algum motivo específico? Tem. Todo o biotipo da mulher é diferente do homem, inclusive com alterações da força do ligamento e da biomecânica, até da posição, onde se a gente observar um homem saltando e caindo, uma mulher saltando e aterrissando, eles assumem posições diferentes nos seus joelhos. Então, existem várias razões para que isso ocorra. Continuando a tua só assim, hoje se opera até crianças, né? Havia durante muitos anos a preocupação em relação às cartilagens de crescimento, às zonas de crescimento ósseo das crianças e dos adolescentes. Mas se sabe que os danos hoje são maiores se nós deixarmos uma articulação instável do que aqueles danos que eventualmente possa se causar numa cirurgia. Claro que há aí alguns detalhes para a gente tomar a decisão, mas posso te dizer, no caso do ligamento cruzado anterior, que nós já falamos anteriormente, hoje se faz cirurgia cada vez mais precoce para estabilizar os joelhos, mesmo de atletas aí de 12, 13, 14 anos. E a fisioterapia, Henrique, ela é diferente para atletas mais jovens, para os atletas já com mais de 20? Não, acredito que não. A diferença, eu tive experiência com a base durante 4 anos e agradeço muito a oportunidade de ter começado a trabalhar lá, porque é uma quantidade muito grande de casos, de várias idades, então a gente acaba pegando uma prática muito boa. E a gente via, e eu até conversava com o Dr. Márcio, fazendo as minhas estatísticas, que o número de lesões é muito maior, porque é a maior quantidade de atletas, mas um dos maiores motivos que a literatura traz, isso até nos estudos epidemiológicos, é a falta de controle neuromuscular que os atletas jovens ainda não têm
tão amadurecido como os atletas profissionais, né?